Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro Dias e vamos dar continuidade às nossas aulas. E hoje nós vamos falar sobre mecanismos de defesa, né? Os mecanismos de defesa que acontecem quando ocorre algum vazio, alguma frustração, né? No ser humano, nas pessoas, tanto no ambiente pessoal, no divórcio, separação de pais, de mães, uma não promoção no ambiente organizacional, no trabalho. Então as pessoas costumam utilizar mecanismos de defesa para justificar essa falta, essa falha, né, esse vazio que está dentro dela. E nesse caso os mecanismos de defesa eles são subdivididos em 4 itens, né? Quais são eles? São os psicológicos, os sociológicos, os químicos e os tecnológicos. Esses são os mecanismos de defesa que as pessoas utilizam quando sofrem algum tipo de vazio ou frustração. Legal? Então, hoje nós só vamos falar sobre os psicológicos, tá? Os psicológicos, porque é um assunto bem abrangente, né? E bem legal de ser falado, de ser estudado, porque nós vamos entender o que leva, né, a pessoa, né, nós seres humanos, como seres humanos, a tomarmos algumas atitudes que venham a justificar, né, como nós justificamos algo que nós perdemos, como nós justificamos algo que nós deixamos de ganhar, entendeu? Eu me incluo nisso, eu me incluo nessa situação também, entendeu? Então eu sou ser humano, sou falho, sou imperfeito e buscando estudar, buscando me conhecer melhor e aprimorar meus conhecimentos e aumentar os meus conhecimentos, né? A gente chega e estuda que isso tá na psicologia, entendeu? Então nós vamos falar um pouco sobre os mecanismos de defesa psicológicos, né? Bem, entre eles, vamos começar falando sobre a racionalização. A racionalização é uma justificativa que damos para o que sentimos ou o que fazemos. É como se fosse uma desculpa para esconder uma frustração ou vazio que sentimos, entendeu? Como exemplo, eu posso dar aqui uma pessoa que compra um bilhete de loteria e tem a certeza de que vai ganhar na loteria, né? Ela compra um bilhete de loteria, vou ganhar, vou comprar, vou ganhar, eu tenho certeza disso, estou com fé, vou ganhar na loteria. E não ganha. Então essa pessoa, ela chega e fala para outra pessoa, assim, ou para um grupo de pessoas, mas também ser rico é chato, né? Eu também não queria ser rico. Então isso é a racionalização desse vazio, dessa frustração que essa pessoa está sentindo. Então esse é o primeiro mecanismo de defesa psicológico. É um dos primeiros que nós vamos falar, né? Vamos falar agora sobre a fantasia, né? A fantasia. A pessoa, quando ela sente um vazio, sente uma frustração, ela fantasia o que ela queria, né? Ela tem um devaneio, ela tem um sonho, ela sonha que poderia ter tal coisa, coisa que não vai acontecer, entendeu? Porque ela já perdeu. Então, quer dizer, ela fantasia isso, né? Ela fantasia, ela enxerga além, mas ela não tem isso, ela não tem ainda essa esse bem, essa situação, o que ela almeja, ela não tem, então ela fica fantasiando, então isso é uma defesa. Um dia eu vou ter aquilo, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo, então quer dizer, é um mecanismo de defesa para a pessoa justificar a falta que ela tem, a fantasia. Vamos falar também sobre a projeção. É quando damos aos outros atitudes que são nossas. Presta atenção, isso é muito importante. É quando colocamos a responsabilidade em outras pessoas por atitudes que são nossas. O inimigo está sempre ao lado. Nunca somos nós que erramos, entendeu? Nós nunca erramos. Então isso é uma forma da pessoa ela se defender de uma frustração, de um vazio,
entendeu? Então ela usa essa projeção, ela projeta o problema, né, o erro que provavelmente está nela para outra pessoa, entendeu? Então existe muitos seres humanos, muitas pessoas que fazem esse tipo que utilizam esse tipo de mecanismo de defesa para, né, se manter, no caso, conforme o nome se diz, é mecanismo de defesa, para se manter na defensiva em relação a algo que ocorreu e que ela não foi bem sucedida, ou tá frustrada, ou tá com vazio, ou tá com uma falta, entendeu? Tem o deslocamento também agora. Agora vamos falar um pouco do deslocamento, que é também um mecanismo de defesa psicológico. Quando a emoção é impossível de controlar, a pessoa chega, o que faz? Ela pega existe um sentimento que é impossível de controlar e nada pode ser feito, né? Por exemplo, eu não fui promovido e quero descontar, eu tô com raiva do meu chefe, eu tô com raiva do meu colega, eu tô com raiva de alguém, e ao invés de chegar e conversar com a pessoa, não, a pessoa chega e desconta num animal, soca a parede, chuta uma pedra, vê uma lata, o que vê na rua, ela desabafa, ela desconta essa raiva em algo ou em alguém, entendeu? Então isso é o deslocamento. Tem os simbolismos, né, que é a representação de um fato psicológico por outro equivalente. Como exemplo, uma mulher sofre um assédio sexual, ou no trem, ou no trabalho, ou um assédio de qualquer tipo que for, e ao invés dela levar a quem é de direito resolver, simplesmente ela cospe no chão, ela utiliza uma expressão de nojo, de desdém, entendeu? Então, isso é um simbolismo, ela tipo se iguala à pessoa que fez o erro com ela, que cometeu o erro com ela, entendeu? A sublimação. Agora vamos falar da sublimação, que é onde se descarrega a energia em ações socialmente aceitáveis, né? Como exemplo de uma mulher que ela quer ter filhos, mas ela não é casada. Então ela quer ter filhos, não é casada e tem costumes totalmente conservadores, entendeu? Então ela não vai ter filho antes de um casamento. Então o que ela faz? Ela chega, ela pega um bicho de estimação para cuidar, pega tipo um cachorro, um gato e utiliza os cuidados que ela daria para o filho dela desse animal de estimação. Então isso é a sublimação. Tem o isolamento. O isolamento ele consiste em estar só na multidão, entendeu? E como exemplo, eu vou dar, né, de uma pessoa que ela está frustrada, ela se sente vazia, então ela pega um livro, começa a ler esse livro, se aprofunda nesse livro, mas o mundo está passando, o mundo está girando, ela esquece que existe sociedade, ela esquece que existe uma vida aqui fora, então ela se isola. Então esse é o mecanismo de defesa dela, é se isolar da sociedade, entendeu? Se isolar de tudo, por meio de uma leitura mais profunda que ela venha fazer, e o mundo está passando, e as horas estão passando, e o tempo está passando, e ela não está nem aí para a hora do Brasil e nem para a hora de Londres, que os londrinos são pontuais, entendeu? Tem a compensação, que ela é um mecanismo de defesa que permite cobrir deficiências, né, por meio de outras capacidades, né, de outras aptidões, né, a pessoa ela vai buscar novos conhecimentos, vai buscar novas áreas, né, Leandro? Então, a pessoa vai buscar novas áreas para poder suprir alguma coisa que está faltando na vida dela, entendeu? Então a pessoa vai se dedicar, vai se aprofundar, vai fazer outras coisas, entendeu? E isso é a forma de compensar uma perda, uma frustração, um vazio que a pessoa teve, né? Então, é isso. Tem a regressão, que a pessoa tem um comportamento
tipo de criança, né? A pessoa se esperneia, a pessoa reclama, a pessoa quer chorar, a pessoa quer... Não vai mudar nada, gente, não vai mudar nada. Já aconteceu, já houve, já perdeu, aceita que dói menos. Entendeu? Aceita que dói menos. Ter apatia. É quando a pessoa não tá nem aí, fica na zona de conforto, tanto fez, tanto faz, entendeu? Não se move, não se mexe. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. A zona de conforto é muito boa, mas não presta. A zona de conforto não presta. Saiam da zona de conforto. Saiam da zona de conforto. Procure algo para fazer, entendeu? Qualquer tipo de coisa. Se você continuar na zona de conforto, se você não fizer nada de diferente, se você não fizer nada que saia do padrão rotineiro que você tinha antes de sofrer esse vazio ou essa frustração, você está tendencioso a sofrer uma grande depressão, entendeu? Você pode realmente vir a sofrer uma depressão porque se não buscar coisas novas, a rotina não vai suprir esse vazio, essa frustração que está em você. A generalização, né? A pessoa tem o costume de generalizar tudo que ela vier a fazer. Ah, fulano fez, todo mundo faz, vou fazer também. Não é bem assim, entendeu? O errado é errado, o certo é o certo. O errado nunca vai ser certo, o certo nunca vai ser errado. Então, quer dizer, você não pode generalizar as coisas, né? Você tem que fazer o que é certo. E se você fizer errado, você tem que pagar pelo seu erro. Não é justificar esse teu vazio, essa tua frustração, fazendo errado e achando que é certo. Entendeu? E tem a somatização. Por último, tem a somatização, que é uma doença provocada por conteúdos psicológicos, né? A pessoa ela tende a adquirir doença mesmo, né? Ela adquire uma doença mesmo para se defender de uma certa coisa que ela tenha que vir a fazer, como por exemplo uma tese de doutorado, um trabalho de conclusão de curso, né? A pessoa simplesmente ela vai inventar que está com a tendinite, entendeu? Então, quer dizer, isso é um mecanismo de defesa dela para poder não entregar, ela não assume a responsabilidade de que ela não fez porque ela não quis fazer. Ela não fez porque não quis. Entendeu? Então a pessoa usa a somatização. Ou uma pessoa, quando contrariada, a pessoa chega e começa a passar mal, tem uma taquicardia, a pressão sobe, entendeu? Ela fica mal, ela começa a se sentir mal, entendeu? Então isso aí é a somatização. Realmente é um problema, é uma doença, entendeu? Mas que isso tem a ver com um mecanismo de defesas psicológicas dos seres humanos. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. São os mecanismos de defesa psicológicos que as pessoas utilizam quando ocorre um vazio ou uma frustração. E espero que vocês tenham gostado. Gostando, curte lá, dá um like, se inscreve no canal. Vamos fazer um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos para fazer com que as pessoas elas se sintam melhores, entendeu? E entendam um pouco mais da cabeça, da mente dos seres humanos, tanto na vida pessoal quanto na vida organizacional. Valeu, galera. Boa tarde, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Daqui a uns 2 dias eu posto outro vídeo aí com a continuação desses mecanismos de defesa. Tá ok? Forte abraço aí. Até mais.